dia, tudo bem com vocês? Nesta aula de história nós falaremos sobre as populações da floresta e sobre as empresas agropecuárias. Então nós começaremos a falar sobre a chegada dos portugueses aqui no nosso país, no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui e eles estavam indo a caminho das Índias Orientais, onde era um local de intenso comércio. Mas no caminho eles chegaram às terras brasileiras e aqui eles encontraram os índios. Os povos indígenas já habitavam no nosso país antes da chegada dos portugueses, dos europeus aqui no nosso país. Além de caçar, pescar, colher frutos e raízes das florestas, os índios também praticavam a agricultura. Eles cultivavam as terras como formas de sobrevivência. Os povos indígenas se tornaram escravos dos europeus. Por quê? Os europeus, ao descobrirem o nosso país, eles começaram também a extrair o pau-brasil. Além disso, eles começaram também a formar latifúndios monocultores. Eles começaram a plantar. Então, eles plantavam a cana-de-açúcar, mas a princípio eles também extraíam o pau-brasil. Muitos índios fugiam e outros lutavam em defesa de suas terras. Mesmo com a resistência dos índios, latifúndios monocultores foram implantados pelos europeus e assim eles formaram a colonização. E cidades foram sendo construídas. E com isso, houve um grande avanço na exploração econômica das terras, porque com isso os europeus ganhavam muito dinheiro e eles precisavam de trabalhadores para fazer todo esse processo de cultivo das terras, plantação da cana-de-açúcar. E foi aí que os índios se tornaram escravos e depois também trouxeram os africanos, que trabalharam muito duro nesse cultivo dessas terras, se tornando também escravos aqui no Brasil. As plantações em latifúndios, extrativismo vegetal e mineral para exportação continuaram até os dias de hoje. Então, desde os primórdios, com a chegada dos europeus, eles já foram implantando, a agricultura, os latifúndios monocultores e depois ainda até os nossos dias continuam sendo explorados. Então, aqui nós temos imagens da mineração na Serra dos Carajás, no Pará. Então vocês viram, que para que eles tirem esses minérios, eles precisam desmatar para que eles consigam extrair esses minérios. Quais são esses minérios? O Brasil é muito rico em minério, sendo um dos países mais explorados do mundo, junto com os Estados Unidos, Rússia, Canadá e China. Os principais minérios exportados pelo Brasil são o ferro, o bauxita, que é o alumínio, o manganês e o nióbio, que é o metal mais leve de todos os metais. Ele serve para ligas ferrosas. Então aqui nós temos a mineração da Serra dos Carajás, que fica no Pará. Então, como vocês viram, é muito explorada. Aqui nós temos uma comparação do tamanho da caçamba em relação ao trabalhador. Observem e comparem o tamanho da caçamba com relação ao trabalhador. É muito grande. Então, todas as máquinas que eles utilizam para extrair esse ferro são equipamentos muito grandes para que eles possam fazer toda a extração. Essa é a mineração do Vale em Itabira, Minas Gerais. Então aí nós temos uma outra mineração e para que eles possam tirar todo esse minério, eles precisam fazer todo o desmatamento. E com isso prejudica e muito o nosso meio ambiente. Causa o empobrecimento do solo, também a poluição nos córregos e causa também desastres naturais. Com muita chuva, com chuva em excesso, acaba acontecendo o que aconteceu em Brumadinho, aquele grande desastre natural.
prejudicando muito e causando muitos riscos e danos a toda a população. Nós temos também aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, que fica em Corumbá. Nós temos ali o maciço de Urucum. O que é? É a maior e mais culminante formação rochosa do estado de Mato Grosso do Sul. Porém, como vocês viram as imagens, para a extração desse minério, eles praticam o desmatamento das florestas nativas, causando problemas para o meio ambiente. E nas plantações, o uso prolongado dos solos causa o seu empobrecimento. Então é necessária a utilização de fertilizantes, herbicidas e agrotóxicos para evitar perdas da produção. Então, para que eles não percam toda essa produção, toda essa plantação, eles precisam usar esses fertilizantes, herbicidas e também agrotóxicos. Outro fator é a criação massiva de gado, a pecuária no Brasil. A pecuária é hoje no Brasil uma das atividades que mais causa o desmatamento. Outro fator importante também é que o gás metano expelido pelo gado em seu processo digestório e o uso de fertilizantes e adubos químicos são as principais causas do impacto climático, que contribuem para o chamado efeito estufa. Aqui nós falaremos um pouquinho sobre as populações tradicionais da Terra do Meio. Então nós temos aqui os principais trabalhos dessa população, que é a extração do látex da seringueira, árvore nativa da floresta amazônica, que é a principal fonte de renda para essas comunidades. E também como principal fonte de renda, nós temos a extração da castanha do Brasil e o óleo de copaíba, que é muito conhecido por todos nós brasileiros, né? E também tem uma música muito interessante desses trabalhadores. Ouça com muita atenção. Por que eles extraem esse látex das seringueiras? O que eles fazem com esse látex? Então eu colocarei aí a música, prestem bastante atenção. Ouçam para que vocês possam compreender e também fazer as atividades. Prestem atenção nessa música que é muito interessante. Agora que você já ouviu a música dos seringueiros, vamos continuar falando um pouquinho mais? Bom, esses povos são ribeirinhos. Eles pescam, coletam frutos e remédios da mata e utilizam o cipó em seus artesanatos. Então, como vocês estão vendo aqui, essa linda bolsa feita de cipó e como muitos outros artesanatos, muitos outros tipos de trabalhos
artesanais que são feitos por eles, por esses povos ribeirinhos da Terra do Meio, no Pará. O látex, vamos falar um pouquinho mais sobre o látex? Vocês já ouviram na música, né? O que eles fazem com o látex? Primeiro, esses trabalhadores, que são chamados de seringueiros, eles extraem e depois eles vendem para as indústrias. E lá na música fala o que é feito com esse látex. Então aqui, ó, o látex, ao ser extraído das seringueiras, é vendido para as indústrias, como eu acabei de dizer. E esses seringueiros, esses trabalhadores, essa população ribeirinha, eles não agridem o meio ambiente. Muito diferente das mineradoras, que acabam desmatando toda aquela terra para que eles possam extrair o minério. Diferente dos seringueiros, que não agridem o meio ambiente. Agora chegou o momento das atividades. Você já deve estar com a sua apostila na mão, então abra na página 86. Você irá responder a questão 7 e a 8. Vamos ler a 7? Olha só. Que produtos são fabricados a partir do látex? Qual deles você ou sua família utilizam? Se você prestou atenção na música dos seringueiros, você já vai saber quais são os produtos que você e sua família utiliza, não é? Então, são muitos produtos que você nem imaginava que de um simples látex extraído dessa árvore se formava todos esses produtos que você utiliza, não é? Então, preste bastante atenção na música e responda esta questão. E nós temos a 8. Compare o modo como os seringueiros da Terra do Meio e os mineradores da Serra dos Carajás se relacionam com o ambiente. Ambos se encontram no mesmo estado do Brasil, que é o Pará, e em meio à floresta amazônica. Quais as diferenças entre eles? Há algum tipo de impacto ambiental causado por essas duas formas de extração? Então, como vocês viram, o extrativismo mineral, a extração do minério, ela é bem diferente do extrativismo praticado pelos seringueiros. Então, os seringueiros extraem esse látex e também a castanha do Brasil e o óleo de copaíba. Os mineradores, como vocês viram, de que forma eles extraem? Nós já comentamos na aula, então você irá colocar ali. E essa foi a nossa aula de hoje. Um ótimo dia para você. Fique com Deus e até a próxima. Beijos da Pro.